Olá, gente, tudo bem com você? Mais uma vez nós vamos dar mais uma leitura do livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, de Bill Johnson, editora Chara. E hoje nós iremos ler um trecho do capítulo 10. Confesso para vocês que gostaria de ler todo esse capítulo, porque é incrível o que ele fala aqui sobre sonhando com Deus. Mas para que o vídeo não fique longo, eu vou ler apenas dois trechos, que é o sonho de Davi e o desejo. Mas ele começa dizendo o seguinte: a rendição absoluta à vontade de Deus é a única maneira de o crente viver. Mas algo estranho acontece quando essa pessoa entra na intimidade da amizade com Deus. Deus passa a se interessar pelos nossos desejos. E no fim das contas, Ele quer que as nossas mentes sejam renovadas para que a nossa vontade possa ser feita. Incrível, né? Então vamos para a leitura do primeiro trecho, Sonho de Davi. Um dos exemplos mais extraordinários de cooperação foi a ideia do rei Davi de um templo. O capítulo 8 de 1 Reis relata a construção do Templo de Salomão, um dos eventos mais significativos da Bíblia. Na dedicação do templo, Salomão disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. 1 Reis 8, de 15 a 17. Deus disse: Eu não escolhi uma cidade, eu escolhi um homem, e o templo estava no coração do homem. É como se ele estivesse dizendo: o templo não foi ideia minha, Davi foi ideia minha. Incrível! A criatividade de Davi e os desejos dele escreveram a história porque Deus os abraçou. Isso é absolutamente estranho para a maior parte do nosso modo de pensar. Esperamos por instruções e nos esforçamos para suprir as nossas próprias ideias. Pensamos em qualquer coisa que façamos para Deus deve fluir diretamente do trono e ser executado ao pé da letra, como se saindo de um livreto de instruções celestial. A abordagem de Deus é diferente. Ele se fez vulnerável aos desejos do seu povo. A história se desenrola de acordo com o que nós fazemos, com o que nós oramos, com o que não fazemos e com o que não oramos. Ele nos deu os princípios do reino que definem os nossos parâmetros. Então ele disse: sonhadores, venham, vamos sonhar juntos e escrever a história da humanidade. Incrível esse capítulo, hein? O que mais falou no meu coração aqui foi quando ele diz aqui que Deus ele não escolheu uma cidade, Deus ele escolheu um homem. O templo não foi ideia de Deus, Davi foi ideia de Deus. Que maravilha, né? Vamos para o próximo trecho, o desejo. Às vezes pensamos que se realmente desejamos alguma coisa, ela não deve ser de Deus. É como se servíssemos a um Deus bárbaro que quer apagar qualquer coisa que seja gerada no nosso coração. Ao contrário, Deus está enamorado dos nossos desejos. Ele quer ver o que faz você vibrar. Sim, Ele criou você e sabe tudo ao seu respeito, mas Ele só pode ter comunhão com você à medida que você se abrir em um relacionamento com Ele. É daí que vem o prazer quando os sonhos e desejos iniciam
diálogo e a interação e a cooperação têm início. Durante muitos anos eu entendi mal o conceito bíblico de desejo. O Salmo 37, verso 4 diz a cada um de nós: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como muitas pessoas, eu ensinava totalmente que se você se deleitasse no Senhor, Ele mudaria os seus desejos, lhe dizendo o que você deveria desejar. Mas não é tudo o que isso significa. Esse versículo, literalmente, significa que Deus quer ser impactado com o que você pensa e sonha. Deus está atrás dos seus desejos. Ele está desejoso de ter intimidade com você. Ele se abriu para os desejos do seu povo. Ele gosta de interagir com você, lançando a ideia dele e esperando a sua resposta. Jesus até disse: a quem você perdoar, eu perdoarei. A cooperação é um imenso aspecto do ministério que muitos de nós simplesmente não entendemos, porque a verdadeira amizade com Deus é estranha para nós. A maior parte do mal-entendido ocorre porque não sabemos quais dos nossos desejos vêm de Deus e quais são carnais. A própria palavra desejo, em inglês, desire, é composta por prefixo desire, que significa o Pai. O desejo é, por natureza, do Pai. Mas antes de virmos para Cristo, os nossos desejos são corrompidos, porque o desejo é gerado a partir daquilo com o que temos comunhão. Nossa, é verdade. Se tivermos comunhão com a ganância, os nossos desejos serão gananciosos. Se tivermos comunhão com a pornografia, os nossos desejos serão perversão. Se tivermos comunhão com a ira por causa de uma mágoa passada, o nosso desejo será de vingança. Nossa, verdade. Mas quando temos comunhão com o Pai, os nossos desejos são puros. Lembre-se do que Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. O que você deseja quando está orando? O que você deseja naquele lugar de comunhão com o Senhor? Quando entramos no reino, a estrada estreita e reta de que Jesus falou se torna grande e larga. O reino é maior por dentro do que parece por fora. Há espaço para os nossos desejos, para a nossa criatividade, para as nossas ideias. Não pensamos ou sonhamos independentemente de Deus, mas por causa dele. Ele essencialmente disse: vou lhes dar uma grande ideia. Quero que ela molde cada sopro de vida em vocês, cada parte do ministério, cada oração. A ideia é assim na terra como no céu. Agora vão, corram com ela, façam-na acontecer. Esse mandado nos move a sairmos de uma servidão robótica onde perguntamos constantemente: Senhor, devo comer atum ou manteiga de amendoim no almoço? O Senhor quer que eu atenda o telefone quando ele tocar? Devo falar com aquela pessoa na loja ou passar direto? Essa é uma forma de dependência que nem sempre agrada a Deus. Em vez disso, Deus confia no coração de um homem que está envolvido em sua amizade com Ele. À medida que temos intimidade com Ele, o que acontece passa a ser resultado dos nossos desejos, e não apenas de recebermos ordens específicas do céu. Deus começa a se alimentar dos nossos desejos e vontade, assim como Ele se alimentou do desejo de Davi. O templo não parece sequer ideia de Deus, mas foi bom Ele tê-lo colocado no seu livro e ter feito dele uma grande parte da sua obra no planeta. Ele fará o mesmo com as suas ideias e desejos. Do mesmo modo, a Bíblia diz que Jesus só fazia o que ele via o seu Pai fazer. João 5,19.
Durante a maior parte da minha vida eu entendi que isso significava que quando Jesus colocou lama no olho do cego, foi porque ele viu o Pai fazer isso primeiro no Espírito. Eu ainda creio nisso, mas também penso que Jesus estava dizendo muito mais. Creio que ele estava nos dizendo: eu vejo o que move o Pai e permito que aquilo que o move determine o meu rumo. Como pastor, sei como é viver os sonhos de outras pessoas, florescerem sobre o ministério em minha igreja. Mas a minha primeira preocupação é sempre a agenda de Deus para nós. Quando consideramos outras pessoas para a nossa diretoria ou equipe de liderança, as agendas delas precisam sair pela janela. Não presto atenção à agenda de ninguém, por mais iminente que ela seja, ou que dinheiro ela tenha para executá-la. Sou imune às agendas dos outros até que eles renunciem a elas e tomem a minha agenda, que Deus me deu para a nossa igreja. Então, e só então, as agendas deles se tornam importantes para mim. Os desejos deles adquirem vida em minha mente quando eles se compartilham comigo. Creio que é assim que o Pai trabalha. Quando ele vê você e eu nos rendermos à agenda dele, ele de repente passa a estar interessado em ouvir o que temos a dizer. A nossa rendição o torna vulnerável aos nossos sonhos. Passa a haver um efeito de cooperação. Como acontece com qualquer esforço de cooperação, o trabalho que fazemos com Deus leva a nossa marca e a dele. Minha esposa deu à luz nossos 3 filhos e eles levam as minhas características e as dela. De modo que quando cooperamos com Deus, o resultado se parece com Ele e conosco. Por exemplo, cada um dos 4 evangelhos representa a mesma mensagem. No entanto, cada um é único e distinto, porque cada um dos autores era único e distinto. Até os atuais derramamentos e avivamentos que estão ocorrendo em todo o mundo têm manifestações completamente diferentes, porém o mesmo Espírito, porque eles fluem através de pessoas com dons, personalidades, relacionamentos e ambientes culturais diferentes. Cooperação não tem a ver com conseguir o que queremos de Deus. Ele não é um mensageiro cósmico para executar todos os desejos que temos. E ele também não carimba todos os sonhos que levamos a ele. Mas se Deus cancela um dos nossos sonhos, é apenas porque ele tem o melhor em mente. Glória a Deus. E ele prefere ouvir você sonhar a ver você se acovardar diante dele, perguntando qual é a sua tarefa seguinte. Uau! E ele continua falando sobre criatividade abundante, invenções geniais, árvore da vida. E assim ele encerra o capítulo 10, mas eu vou deixar para que você adquira o livro e leia. Será muito mais interessante, muito mais edificante você adquirir o livro e ler o livro. Sonhando com Deus. É isso que Deus espera, é essa cooperação. Quando nós sonhamos com Deus, assim como Davi, Deus realiza o desejo do nosso coração, porque o desejo do nosso coração está alinhado com Ele, com o reino, com os céus. Então, que essa leitura tenha falado ao seu coração, e assim ficamos por aqui até a nossa próxima leitura. Deus te abençoe.